Queridos, nós vamos falar hoje sobre mapa. E eu gostaria que deixasse aqui um mapa do Brasil, somente isso. Um mapa. E eu quero dizer para você que mapa na mente é mapa no coração. Para que o mapa do Brasil esteja no seu coração, é necessário que ele esteja na sua mente. Para que o mapa da sua cidade esteja no seu coração, é necessário que este mapa da sua cidade esteja na sua mente. Diga comigo, mapa na mente, mapa no coração. Diga outra vez. Outra vez. Agora diga como crentes que acreditam nisso. Mapa na mente, mapa no coração. Só os homens. Mapa na mente, mapa no coração. As meninas. Mapa na mente, mapa no coração. Toda a igreja. Mapa na mente, mapa no coração. Queridos, o nosso texto base vai ser Josué, capítulo 1. Tem que ser Josué, mas o meu versículo é 3 e 4 que declara: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Essa promessa foi dada a Moisés. Mas a promessa que foi dada a Moisés foi dada a Jacó. A promessa que foi dada a Jacó foi dada a Isaac. E a promessa que foi dada a Isaac, Yahvé deu ao nosso pai na fé, Abraão. Então você vai perceber que a promessa permanece a mesma. Essa promessa foi dada ao meu pai na fé. Foi dada a seu pai na fé, Abraão. Abraão. E a promessa não morreu. A promessa transpôs barreiras. A promessa alcançou gerações. E é isso que Deus quer fazer neste lugar. Nós cantamos um cântico que não é tão antigo, mas que a nova geração não conhece. Se a nova geração não conhece um cântico que estava nas paradas de sucesso da igreja evangélica na década de 90, o que dizer de uma promessa como essa que foi dada a Abraão? Então, se nós não vigiarmos, a promessa se perderá na caminhada. Se nós não vigiarmos, a história deixará de existir. Se nós não vigiarmos, o legado da fé não transpõe a barreira do tempo e chega à próxima ou às próximas gerações. Então, Deus está dizendo para Josué o que ele disse para Moisés. O que ele falou aos ouvidos de Jacó. O que ele falou aos ouvidos de Isaac. E o que ele falou ao meu pai na fé, ao nosso pai na fé, Abraão. A apóstola Valnice falou que o Brasil de 80 não é o Brasil do 2025, eu concordo plenamente. Tudo mudou. Mas
a promessa não mudou. Permanece a mesma. A palavra não mudou, permanece a mesma. O evangelho não mudou, permanece o mesmo. As armas de Deus para a conquista de uma nação também não mudou. Então nós precisamos ter esse entendimento para que guardemos na nossa mente e no nosso coração o mapa. Porque o mapa da terra só tem valor porque está respaldado na promessa. A promessa respalda o mapa. A promessa deu a Josué autoridade para pisar cada centímetro da terra de Canaã e conquistá-la para o nosso Deus. Então veja qual é o mapa que Deus entrega. O mesmo, ele não mudou. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O que você entende com esta palavra? É que Josué precisou conhecer este mapa. Josué precisou colocar os olhos neste mapa, estudar este mapa, ter na mente o registro deste mapa, ter no coração o escrito deste mapa, porque Deus estava dizendo a ele, está aqui o mapa, onde você pisar o seu pé, eu te entrego, te dou por herança, como eu falei para Moisés. Eu pergunto, você conhece a sua cidade? Você conhece a sua região? Você conhece o mapa do Brasil? Você sabe quantos estados existem na federação chamada Brasil? Você sabe quantas regiões há no nosso país? Você conhece? Ou você chama todos os nordestinos de baiano ou de paraibano? Ou você chama todos nortistas? Isso prova que você não conhece o Brasil. Então, queridos, como queremos conquistar esta nação para Cristo se nós não a conhecemos? Então, precisamos saber que esta sexta geração que está crescendo aí fora, sem vínculo com a nação brasileira, sem amor pelas cores do Brasil, uma geração corrompida, uma geração catequizada nas universidades e nas escolas, uma geração preparada para militar, uma geração preparada para destruir o que é público, uma geração desconectada com a família, consequentemente desconectada com o que é espiritual, com o que é Deus ou com o que é de Deus. Uma geração
que não aplaude o sucesso de outras nações e muito menos da sua. Uma geração que não sabe o conceito do que é o fascismo, do que é o comunismo, do que é uma república, do que é uma democracia. Uma geração relativista que não sabe o que é certo, que não sabe o que é errado, que se deixa ser manipulado pela melhor narrativa e não busca a verdade. Infelizmente, essa é a nossa geração. E essa geração está sentada nos bancos das igrejas. E essa geração que está sentada nos bancos das igrejas, na sua grande maioria, não busca crescer no conhecimento de Deus, não busca crescer no conhecimento de Jesus. É uma geração que nunca leu a Bíblia de ponta a ponta. É uma geração que não conhece as divisões da Bíblia. É uma geração distanciada da cultura de Israel. É uma geração distanciada da cultura do seu próprio povo. Mas quando Deus chama Josué para suceder a Moisés, para conduzir o povo à terra prometida, ele seria o comandante do exército. Ele seria aquele que haveria de buscar as estratégias de Deus para ser aplicada em cada situação. Josué precisava conhecer a terra. A terra era repleta de inimigos. A terra era repleta de cidades fortificadas. A terra manava leite e mel, sim. Mas o leite e mel era a promessa do avivamento. Mas enquanto o leite e mel, o avivamento não viesse, Josué deveria ter uma testa de pederneira para expulsar cada inimigo que Deus estava entregando nas suas mãos. E para isso, ele precisava conhecer o mapa. Ele precisava estudar o mapa. Ele precisava conhecer a terra. Ele precisava amar a terra, desejar essa terra, ter sonhos a respeito desta terra, profetizar a respeito desta terra, chamar a existência do que Deus já havia falado a respeito dessa terra, conservar no seu coração as promessas, a fim de que ele pudesse levar o povo de Israel a conquistar a terra que já era deles, a quem Deus jurou e declarou que daria a Abraão e a sua descendência. Então escute bem, queridos. Mapa na mente é mapa no coração. Aí você pergunta, o que é um mapa? Um mapa é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície terrestre ou de uma parte dela. Isso é o mapa. E a gente aprendeu a gostar de mapa na sala de oração. Não foi na escola, estudando geografia. Foi na cave de oração, em São José dos Campos. 6 horas da manhã começava o culto. E ai de quem chegasse 6:05, 6:03, 6:07. Porque aquela sala era repleta de imagens.
que provocava em nós algo. Eu lembro que a região que mais nós oramos, porque era uma região difícil, até hoje o sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul. E o programa Palavra da Fé não entrava no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, terrível. E a gente se debruçava em cima do mapa do Rio Grande do Sul, gerando a entrada do programa Palavra da Fé, gerando a salvação dos gaúchos, quebrando as cadeias para que o evangelho chegasse àquela região. Que no Rio Grande do Sul Jesus fosse louvado. Amém? Que a feitiçaria celta, que a feitiçaria que impera no Rio Grande do Sul fosse destituída. E eu não sabia que Deus um dia haveria de me levar para o Rio Grande do Sul. E Deus ainda me pega e me faz morar 1 ano e meio no Rio Grande do Sul. E eu reivindico daqui de São Paulo, eu reivindico as orações, os atos proféticos, os decretos, os louvores, as pregações, as sementes plantadas em Santa Maria. E eu declaro que a Insegec não morreu em Santa Maria. Porque Deus vai restaurar e vai nos dar os campos que foram perdidos no decorrer da caminhada. Porque essa 6ª geração vai reconquistar os terrenos alqueivados. Diga amém. Aí você diz, mas pastor, o que é alqueivado? São aqueles terrenos que já produziram e por descuido deixamos que as ervas daninhas tomassem conta. E aí, para reconquistar, nós temos que ter um trabalhão. Mas o nosso Deus é fiel. O Brasil é do Senhor Jesus. Diga, o Brasil é do Senhor Jesus. Então, queridos, ali na sala de oração nós fomos ensinados a chamar a existência de promessas de Deus, segurando mapas. O mapa das regiões do Brasil, o mapa do Brasil, o mapa dos estados, o mapa da cidade. Meu Deus! E nós aprendemos a chorar, a interceder. Não é que sabíamos, não. Eu creio que a unção passa por contato. E a apóstola Valnice, ela é uma bênção nas mãos de Deus. E quando ela se deitava em cima daqueles mapas, nós estávamos ali com ela, não no mesmo nível de intercessão, de oração, não, nós éramos alunos, mas estávamos ali. E eu creio que Deus não desprezou o meu amém, nem o amém de Ana Charlene, nem de Elane, nem de Júnior. Não desprezou o amém de ninguém, ainda que nós não entendêssemos tudo, ainda que lágrimas não viessem naquele momento, mas o nosso coração estava desejando ver Deus operar milagres na nação brasileira. E a gente aprendeu. E aquela unção que passa por contato vai mexendo com os nossos corações, né? E as icebergs do coração vai sendo derretida pela unção que quebra todo o jugo. E de repente está a gente também deitada sobre mapas e chorando agora. E orando, intercedendo, querendo ver o avivamento nesta pátria, querendo ver a salvação de Deus em cada região desta nação, querendo ver o progresso no nosso país. Meus amados, mapa fala, diga, mapa fala. Diga outra vez, mais uma vez. Mapa fala, porque quem entregou o mapa foi o Senhor. Veja aqui
eu vou trazer a palavra que já foi ministrada hoje. Atos, capítulo 17, 26. Você não é brasileiro por acaso. Você não nasceu nessa nação por descuido. E você não nasceu na sua cidade também por descuido. O Deus soberano está por trás de cada nascimento aqui presente. O Deus soberano é o Senhor da nação brasileira. E foi o Deus soberano quem estabeleceu os limites da nação brasileira. A Bíblia diz assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. A partir de Adão, Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Diga amém. Toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então você não acredite no seu professor comunista, que escarnece de Cabral, que zomba do dia 22 de abril de 1500 e conta uma história diferente para que você cresça sem identidade. Porque quem não tem história não tem identidade. Então, nas escolas, a história foi deturpada, foi adulterada, foi ministrada de acordo com as mentes dos comunistas, que não quer que você ame a terra do Brasil, que não quer que você tenha identidade de brasileiro, que tem procurado de todas as maneiras desfacelar esta nação, nos dividindo entre pretos e brancos, ricos e pobres, não é assim? Índios, quilombolas, e aí nós estamos crescendo nesta nação de forma tribal. E você que pensa assim está discordando do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso estava por trás do dia 22 de abril de 1500. O Deus Todo-Poderoso estava por trás do dia 7 de setembro de 1822. O meu Deus estabeleceu os limites da nação brasileira. Uma nação de tamanho continental, mas uma nação que fala uma única língua compreendida de norte a sul, de leste a oeste. Apesar de termos invasões francesas, holandesas, espanholas, mas a mão de Deus estava presente e determinou: em toda esta nação se falará o português. Pronto, foi assim que Deus fez. Puxe com um gancho. E eu louvo a Ele por isso. Nós andamos de norte a sul, de leste a oeste. Temos sotaques diferenciados, mas a língua é a mesma. Sou compreendida em todo lugar desta nação. Dê um glória a Deus. Eu já preguei lá em Moçambique, num grupo de jovens. Um grupo de jovens. Sabe quantos dialetos havia ali presente? 10 dialetos. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Um grupo pequeno.
Não é possível. 10 dialetos. 10 dialetos. Graças a Deus que todos já estavam alfabetizados no português. Mas imagine só o que é 10 dialetos. Num grupo tão pequeno. Aí Jesus chega nesta nação linda e diz, não, é só uma única língua. Aí você diz, a senhora está desprezando as tribos indígenas. Não, não estou. Eu sei que existem as línguas indígenas. Mas eu sei também que eles são brasileiros. Que os comunistas não querem que eles sejam brasileiros. Mas eles são brasileiros. E a eles também é dado o direito de aprender essa língua. Então escute bem, meus amados. Olha o que a Bíblia diz. Que o nosso Deus Yahvé determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Com que propósito? Para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, quando Deus estabelece os limites de uma nação, tem um propósito, que ele seja buscado, que ele seja adorado, que ele seja servido, que ele seja honrado, que ele seja crido. Então, por trás de cada nação está a mão poderosa do nosso Deus. E nós precisamos, como sexta geração, amar esta nação. Colocar um mapa desta nação na nossa mente e no nosso coração. E gerar os propósitos de Deus para com esta pátria. Veja aqui que o nosso pai Abraão, foi ele quem recebeu a promessa. Foi ele quem recebeu o chamado. Ele recebeu a revelação do Deus eterno. Ele recebeu fé para crer no próprio Deus. E ele recebe um chamado no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, a terra já existia. Mas Deus disse, no tempo devido, eu te mostrarei. Como é que eu vou sair sem saber para que lado eu vou? Onde a terra fica? Qual o tamanho dela? Abraão, saia. E o nosso pai Abraão, pela fé e obediência, ele sai à procura desta terra. E é interessante notar, meus amados, que foi o próprio Abraão que desenhou o mapa da terra. Foi ele. Sabe por quê? Porque ele foi um peregrino na terra de Canaã. A terra era dele, mas ele não poderia dizer aos moradores de Canaã que ele era o dono da terra. Havia uma promessa de Deus. Essa terra será sua e da sua descendência. Quando nem descendente havia ainda. Mas Abraão deveria segurar esta promessa. E quando ele chega na terra, lá no capítulo 12, versículo 7, quando ele chegou na terra, e que Yahvé lhe apareceu, e Yahvé falou a Abraão dizendo, a tua descendência darei esta terra. Essa terra é sua. Eu vou dar essa terra à sua descendência. Você chegou na terra, Abraão. Você chegou na terra que eu lhe ordenei. E sabe o que Abraão faz? Ele edifica um altar a Yahvé pela primeira vez. Imagine
O que está acontecendo? A terra de Canaã é a terra habitada por povos rebeldes contra Deus, povos praticantes da bruxaria, da feitiçaria, do assassinato, do roubo. Era habitada por povos que desreconhecia a existência do Deus único e verdadeiro. Aquela terra era habitada por opositores de Deus, porque o culto que era praticado em Canaã era culto aos ídolos, culto a Satanás. Aí pela primeira vez chega um adorador de Deus. Pela primeira vez chega um missionário de Yahvé na terra de Canaã. E o que é que esse missionário faz? Olha o que ele faz. Ele coloca o primeiro registro na terra de Canaã para confirmar o que Deus está dizendo. Esta terra darei à sua descendência. E ele edifica um altar a Yahvé. Ele invoca o nome do Todo-Poderoso pela primeira vez na terra de Canaã. Pela primeira vez o inferno escuta o nome do Todo-Poderoso na terra de Canaã, porque um sacrifício é feito ao Senhor, sangue é derramado, animais limpos é consagrado, e Abraão eleva a sua voz em gratidão, em louvor, em confirmação de uma promessa. Você diz amém? Aí o segundo altar que Abraão estabelece na terra, está no versículo 8 do capítulo 12, em Betel. Betel, a cidade que antigamente se chamava Luz, e Jacó, que vem muito depois de Abraão. Jacó vai mudar o nome desta cidade. Abraão está ali em Betel, e a Bíblia diz que ali em Betel ele invoca o nome do Senhor. Dê um glória aí por isso. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar a Yahvé e invocou o nome de Yahvé. Eita, um crente. Ele muda de lugar, ele levanta um altar. Ele muda de lugar, ele invoca o nome do Senhor. O que ele está fazendo? Ele está confirmando as promessas de Deus na terra. Ele está levantando um ato profético que fala no reino espiritual. E onde o nome de Deus é invocado, ele vem e ele abençoa. Diga amém, né? Então, queridos, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Parece uma frase sem sentido, não é não. O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. A palavra de Deus declara lá em Apocalipse que Jesus comprou com seu próprio sangue homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, com o próprio sangue de Jesus, o Brasil foi comprado para o nosso Deus. No reino do Espírito, o Brasil pertence a Yahvé. E o fruto do penoso trabalho que Jesus teve na cruz pelo Brasil
será satisfeito. Porque nós teremos naquele grande dia milhares e milhares e milhares de brasileiros curvados diante do trono, adorando ao Deus que vive pelos séculos dos séculos. Você diz amém? Então precisamos entender isso. O Brasil é do Senhor Jesus. Onde pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado por herança. O nosso pai Abraão, ele vai para o Egito por causa da seca. E quando ele retorna do Egito, ele volta a Betel. E ali ele faz renovação. Ele invoca de novo o nome do Senhor. Está no capítulo 13 de Gênesis, versículo 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ele voltou do Egito, e ao voltar do Egito, ele vai para o lugar onde ele invocou o nome do Senhor. E ali ele faz renovação de votos, de aliança, reconsagra de novo ao Senhor, dizendo: estou de volta, nunca mais vou sair da terra que o Senhor me entregou por herança. Eu estou aqui, a terra é minha, é dos meus descendentes, e eu viverei nesta terra anunciando a tua palavra, a tua promessa. Amém? Aí o terceiro altar que ele levanta está em Gênesis 13, 18. E esse é muito importante porque ele levanta esse altar depois que ele se aparta de Ló, o seu sobrinho. E é muito lindo isso, sabe por quê? Porque enquanto Ló não se apartou de Abraão, Deus não mostrou a terra. Ló era uma trave nos olhos de Abraão. Ló impedia Abraão de contemplar os limites da terra. Quantas pessoas estão com Ló diante dos seus olhos? E porque estão com Ló no seu ministério, porque estão com Ló diante dos seus olhos, não são capazes de ver a terra da promessa, não são capazes de ver os limites da terra que Deus entregou por herança. Queridos, Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E é ali, depois que Ló vai embora, que Deus manda que Abraão, olhe para a terra, tenha a visão agora da extensão da terra que eu estou entregando a você e a sua descendência. Deus disse para ele: tudo é teu, tudo aí é teu e da tua descendência. Ele prometeu também multiplicação extraordinária, como o pó da terra, depois que Ló apartou-se de Abraão. E mandou que Abraão percorresse a terra. Percorre a terra, pise na terra, eu te darei. Queridos, Deus entregou a você São Paulo, percorra a terra. Quando Deus nos entregou o Vale do Paraíba, são 36 cidades. Esses pés benditos pisaram nas 36 cidades. Ali no Vale do Paraíba, tem atos proféticos em todas as 36 cidades do Vale. Eu posso reivindicar de Deus. E eu estou reivindicando os lugares que nós perdemos no vale. Eu estou reivindicando Taubaté,
Eu estou reivindicando Pindamonhangaba. Eu estou reivindicando Caçapava. Eu estou reivindicando Lorena. Diga aleluia. Hoje somos mais ricos do que éramos financeiramente. E não temos pessoas com as mesmas disposições de sair e dizer: conta comigo, pastor. Eu ponho o meu carro, a minha gasolina para o Senhor. Eu estava falando para a pastora Eneide, Serra Negra, íamos todas as quintas-feiras. A irmã Ellen, cadê essa irmã linda do meu coração? Tia Ellen, viúva, enchia o carro, botava o carro à disposição do CTB, que eu liderava. Pastora Raquel, eu levo a senhora. Enchíamos o carro e íamos toda quinta-feira fazer célula em Serra Negra. Está ouvindo? Então, como nós queremos conquistar uma terra sem pisar nela? Como queremos conquistar uma terra sem conhecer o mapa desta terra? Como queremos conquistar a terra sem chorarmos por ela? Como queremos conquistar a terra sem nos preocuparmos com a situação política desta terra, econômica desta terra, educacional desta terra? É como se fôssemos uns ETs que não morássemos no Brasil. Estamos preocupados somente com a Jerusalém celestial e esquecemos de que somos cidadãos desta terra e que temos que trazer a vontade de Yahvé para esta terra como é feita no céu. Então Deus quer a vontade dele em São Paulo. Deus quer a vontade dele no Brasil. Deus quer a vontade dele em Pindamonhangaba. Deus quer a vontade dele lá em Jequié. Ele quer a vontade dele em Aracaju, lá em Lusiápolis, lá em São Bento, lá em Campina Grande. Faça-se a tua vontade, assim na terra do Brasil como é no céu. Ou você não ora assim? Quando eu fui chamada para ir, quando o Ministério Palavra da Fé me ungiu para ser a primeira missionária, aí a Moçambique, eu estava estudando na Federal de João Pessoa. Aí tive uma conversa séria com a presidente do Ministério Palavra da Fé. Numa sexta-feira, lá na sede, na Rua Astorga, número 50, em Madalena, em Recife. Tarde já da noite, cabelos compridos, ela estava com óculos aqui. E ela começou a perguntar assim: o que é que você sabe? Eu estou engraçada. Sabe dirigir? Não. Sabe isso? Não. Sabe inglês? Não. O que é que você sabe então? Eu sei tirar um perdido do inferno e colocar no céu. É isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Mas você faz universidade, como você quer ir para Moçambique? Eu disse: desde quando a universidade é empecilho para eu fazer o que Deus manda? Se não é, então desista. Rapaz, você acredita que eu desisti na hora? Está desistido. Está desistido. E naquela noite eu estava no apartamento da irmã, aquela doutora, Celina, olhando para Recife e chorando. Senhor, mais uma universidade o Senhor tira de mim. Mas não tem problema não. Eu vou te servir. E sabe o que eu fiz? Eu não fui me matricular para confirmar que eu queria servir a Jesus. Agora a gente precisa de ver jovens assim, determinados, que recebem um chamado de Deus e dizem: eu recebi um chamado de Deus e ponto final.
Pai não vai concordar, mãe não vai, mas foi Deus quem me chamou. E se Ele me chamou, eu vou obedecer a Deus. Doa em quem doer, custe o que custar. E queridos, eu estou aqui, servindo a Jesus. Se você perguntar, voltaria a fazer tudo de novo? Voltaria. Compensa servir a Jesus. Não me arrependi de nada. Faço como Davi, sei mais do que os meus mestres, porque eu amo a tua lei. Não me faltou inteligência, não me faltou sabedoria. Não me falta unção nem graça. Então não são os diplomas. Você pergunta, você tem diploma? Tenho. Mas eles não me levarão ao céu. Como diz a dona Lídia, nota vai para o lixo e diploma também. Agora o que Jesus planta vai para o céu comigo. Amém? Então, queridos, Abraão percorreu a terra, pisou na terra. Ele pisou. Ele foi tomando posse de cada centímetro que Deus lhe deu e a sua descendência. E o quarto altar que o nosso pai Abraão construiu está no capítulo 21, versículo 33, quando ele faz aliança com Abimeleque, rei dos filisteus. E ele planta um bosque em Berseba. E ali em Berseba, ele invoca o nome do Senhor, o Deus eterno. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome de Yahvé, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Ele dizia, é terra dos filisteus. Mas ele sabia que onde ele pisava, onde ele levantou o altar, era a terra dos seus descendentes. Sabe por quê? Porque entre a promessa e a concretização da promessa há um hiato, há uma espera. E essa espera, irmãos, é em obediência e fé. Essa espera não é em revolta. Essa espera não é espera de murmuração. Essa espera não é seguir atalhos. Essa espera não é seguir a primeira novidade. Essa espera não é entrar por movimentos. Essa espera é a espera da fé e da obediência. Você diz amém? Então nós precisamos ter essa visão. Eu posso até partir para a eternidade. Mas eu sei que as orações nunca morrem. As orações estão diante do trono. E as orações de todos os santos, um dia, será unida ao incensário do altar. E a Bíblia diz que essas orações serão derramadas sobre a terra. E vai haver relâmpagos, vozes e trovões. Você diz amém? Significa que essas orações dos santos vão ser concretizadas à maneira de Deus. O que é juízo virá juízo. O que é salvação virá salvação. O que é avivamento virá avivamento. Mas, na verdade, as orações nunca morrerão. Então, creia nisso. Deus, eu acho assim, toda vez que eu vejo um pastor morrendo, eu digo, Senhor, o Senhor está com saudade de pastores aí na terra, aí na glória, aí no céu, Senhor. Mais um, Senhor. Meu Deus, o Senhor está levando os teus filhos, o que é que está acontecendo? O Senhor está com saudade dos santos? Eu sempre pergunto isso a Deus. E nós, essa semana, a semana passada, eu conheci a irmã Antonieta, mas eu não conhecia ela em vida. Me deu uma tristeza, meu Deus, porque eu não conhecia essa velha aqui em vida. Como é que eu passei 7 anos no Rio, Senhor de Janeiro, e Leda não me levou para um círculo de oração,
para conhecer essa mulher de Deus que fala a nossa linguagem. Aí agora eu estou nos vídeos dela todinho. Ela morreu, mas está falando para Raquel. Ela está na glória, mas a mensagem que ela pregou ecoará sobre este Brasil. Sabe por quê? Porque as orações não morrem. Amém? Neuza Tioca já está no céu, mas as orações da Neuza Tioca não morreram sobre o Brasil. Nós vamos ver este avivamento gerado por aqueles que já partiram, por aqueles que estão aqui com o Senhor. Então, Abraão era esse homem de fé. Ele sabia que Deus iria dar, depois de muito tempo, essa terra ao povo de Israel. Porque antes do povo conquistar a terra, o povo passaria por um terrível deserto. Sabe aonde? No Egito. 400 longos anos de escravidão. E Abraão andou tanto com Deus, que Deus contou esses mistérios. Deus contou para Abraão o que haveria de acontecer com a sua descendência. Mas Deus contou para Abraão do Êxodo. Deus contou a Abraão dos dias de Jesus. Então, Abraão andou em intimidade. E porque ele foi um construtor de altar, porque ele desejou Deus na terra, Deus se revelou a ele de uma forma poderosíssima. Então, queridos, nós precisamos restaurar os altares de Deus dentro de casa. Nós precisamos restaurar os altares de Deus na nossa cidade. Eu acho interessante porque aqui em São Paulo, a gente ministrou muito, né? Aqui, morei nessa região. E a gente corrigiu o povo com nossa, tá lembrado? Quem foi do meu tempo aqui? A gente falava nossa, nem pensar. Hoje até aquelas pessoas que eu discipulei, falam na minha frente, nossa, não tem vergonha na cara não? Nossa, é expressão aparecida. Lá em Sergipe é virgem, né? Virgem. E aqui é a nossa por tudo que é canto, que é uma invocação. É invenção dos mineiros que sempre diminuem as palavrinhas, né? Nossa, é invocação. E a Bíblia diz, não pronunciarei o nome de Deus estranho na minha boca. Diga aleluia. Então, e hoje o que a gente vê? Todo mundo falando, até no púlpito naturalmente. Não é natural, porque nós aprendemos. Nós sabemos da guerra que travamos com o principado da idolatria. Nós sabemos da guerra que travamos com o principado da feitiçaria. Nós sabemos. Portanto, o que Deus já falou deve ser proclamado às próximas gerações. Mas para que seja proclamado, você não pode esquecer. Você não pode esquecer. E quando você esquece, consequentemente, a próxima geração não ouvirá daquele ensino, não ouvirá da palavra do Senhor. Então, nós estávamos em Aracaju, a pastora estava lá e o apóstolo também estava lá. E um domingo entrou alguém que começou a ouvir as mensagens da apóstola Valnice e se converteu a Jesus. Então, me encontrou no YouTube e queria conhecer a igreja da qual a pastora Valnice, a apóstola Valnice, é presidente. E esteve lá no culto, uma senhora jovem. E no final do culto ela disse, pastora, eu sei que já chamou para receber oração de cura, mas eu fiquei com vergonha, não vim. Mas eu posso pedir uma oração à senhora? Eu disse, pode, minha filha, pode pedir. Ela disse, olha, eu sou uma mãe de um filho
pequeno, eu cuido dele, não tem ninguém para me ajudar. Mas eu estou com a dor num braço que eu não estou tendo dificuldade de segurar a minha criança. É uma dor que vem daqui até a ponta do dedo. Eu digo, tá bom, vamos orar por você. Aí quando eu estendo o braço, que eu olho, tem uma pulseira de tatuagem aqui no pulso. Uma tatuagem em forma de pulseira. Aí eu também não peço licença, viu? Eu disse assim, minha filha, você não vai entender o que eu vou fazer. Não vai entender. Mas eu vou ungir e vou cortar todo o elo de ligação com as trevas e você vai ser curada. Aí peguei o óleo, minha mão e comecei a orar. Repreendi, desconectei no reino do Espírito, desfiz aquela mensagem e abençoei, ela foi embora. E eu não sabia do que tinha acontecido. Aí ela voltou, agora, semana retrasada, os pastores estavam lá ministrando, e eu tive a oportunidade de ouvi-la, ela falou publicamente. Ela estava lá para agradecer pela cura. Aí disse, mas eu quero contar o que aconteceu. Aí eu fiquei feliz da vida, porque foi Deus que queria que eu soubesse. Ela disse assim, olha, quando a senhora pôs o óleo, pôs a mão, os meus olhos espirituais foram abertos. E eu vi um arame dourado se desfazendo. À medida que eu orava, ele se desfazia. Até chegar aqui, era jogado fora. E eu recebi a cura instantaneamente. Aí você que é crente dessa igreja, que não tem entendimento espiritual, que está seguindo a moda da tatuagem, você não sabe que você está colocando sinais espirituais sobre o seu corpo que invoca demônios, que aprisionam áreas na sua vida. Mas como é moda, pastor faz, irmãozinho faz, irmãzinha faz, e eu sou jovem e está tudo muito bem. E o que é que tem? O corpo é meu, eu posso fazer o que quiser dele. Bem, pelo que eu sei, o corpo é de Jesus, amém? Então, queridos, olha, se esse altar de Abraão falou no reino do Espírito, e ele fazia sozinho, então, quando você levanta um altar de louvor na sua casa, de adoração, quando você faz marcha profética na sua rua, marcha profética no seu bairro, marcha profética na sua cidade, o que está acontecendo? Você está conquistando territórios, você está arrancando forças espirituais da maldade daquele lugar. Você está chamando a glória de Deus sobre aquele lugar. Você está trazendo o reino àquele lugar. E à medida que você vai fazendo, Deus vai trabalhando. Em que sentido o evangelismo de alguma igreja vai aumentar? Aquelas casas vão ser visitadas pelo poder de Deus através de uma palavra no YouTube, através de uma palavra pela televisão, através de uma palavra através do rádio, através de uma palavra através de uma literatura, através de uma visita de um evangelista. O Senhor vai operando maravilhas. Então, esse Abraão, ele era visionário. Ele sabia, sim, que aquela terra estava sendo habitada por povos pagãos. Ele sabia, sim, que Satanás era adorado naquela região. Mas ele chamou o Todo-Poderoso. Ele invocou o nome do Senhor. Ele colocou fundamentos naquela terra do nome poderoso de Yahvé, o nosso Deus. E por último, o nosso pai Abraão,
ele vai fazer um altar em Moriá, que é o sacrifício de Isaque. E é em Moriá que Abraão recebe a promessa de Deus com juramento. Capítulo 12 há uma promessa sem juramento. Mas capítulo 22, o próprio Deus diz: jurei por mim mesmo. Eu vou cumprir a promessa que eu te dei, Abraão, porque sou eu que me comprometo em cumprir. Independe do coração do povo de Israel. Deus jurou, ele vai cumprir. E quando Moisés foi chamado a tirar o povo de Israel, ou melhor, de Israel do Egito, e trazer ao Sinai, para que o povo celebrasse uma festa ao nosso Deus, os 10 mandamentos é proclamado pela boca do próprio Deus a toda a nação de Israel. Deus se revela no Monte Sinai. O trono de Deus desce àquele lugar. O temor dele enche o coração da nação de Israel. E depois que Deus proclama a sua palavra, ele dá uma ordem a Moisés. Que ordem é essa? Construa um altar de pedra. O que Deus está fazendo? Deus está tornando em padrão o que Abraão fez em toda a terra de Canaã. Tornou padrão, faça um altar de pedra. E onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei e te abençoarei. A maldita Jezabel sabia o poder que havia no altar de pedra ao Deus de Israel. Ela sabia que quando o povo sacrificava ao Deus bendito, a bênção do Deus bendito repousava sobre a nação. E o que foi que Jezabel tramou? Ela tramou a destruição do altar. Porque remover o altar era remover Deus da nação. Remover o altar era também profetizar o aniquilamento da nação de Israel, porque o altar era construído por 12 pedras e cada pedra representava uma tribo da nação de Israel. Então, no altar, a nação estava presente. Era a nação que elevava a Deus o seu louvor, a sua adoração, a sua entrega. E Jezabel fez isso. Ela destruiu o altar de Deus. Então não havia onde o povo sacrificar ao Senhor. E ela catequizou a nação para que a nação de Israel servisse ao paganismo, servisse a demônios, servisse aos ídolos. E ela pôs na boca de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada ancião, ela pôs na boca de cada um o nome de Baal. E ela usou a máquina estatal para impor medo, matando os profetas, calando a boca dos santos, através de assassinatos sem precedente, porque ela queria aniquilar por completo a nação de Israel e o nome do Deus de Yahvé, ou melhor, o Deus de Israel da nação. Então, meus queridos em Cristo, esse Deus bendito que entrega o mapa da terra a Abraão,
é o mesmo Deus que entrega o mapa da terra a Moisés. E é o mesmo Deus que entrega o mapa da terra a Josué. E é o mesmo Deus que entrega o mapa da terra a mim e a você. Ele é o mesmo Deus. Por quê? Porque cada um é responsável. Por quê? Para conquistar o seu território. Veja que Moisés não teve o privilégio de pisar na terra. Ele avistou-a de longe no dia que ele haveria de partir para a eternidade. Mas veja os limites, o que Deus mostrou para Moisés. A Bíblia diz que ele estava no Monte Nebo. Aí Deus mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, e as cidades das palmeiras até Zoar. E disse-lhe Yahvé: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Então veja que Deus não muda de conversa. Deus tem uma promessa. Entrega a Abraão a promessa, entrega a Isaque a mesma, entrega a Jacó a mesma, e quando passa para Moisés, é a mesma. Moisés viu a terra de longe. Viu a terra de longe. Mas Josué tem o privilégio de entrar na terra e conquistá-la para a nação de Israel. E queridos, veja a palavra que Deus disse a Moisés, em Deuteronômio 11:24, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. Deus disse para Moisés: esta é a terra, onde você pisar a planta do vosso pé, eu estou dando por herança. Será que Deus não dá isso, não fala isso para nós a respeito do Brasil? Hein, irmãos? Fala. Ele quer que eu e você tenhamos essa consciência de que essa terra é dele, mas ele entregou a nós brasileiros. A pastora Valnice tem uma frase que a gente guarda no coração e luta para praticar. Cada um é responsável por conquistar o seu território. Queridos, nós precisamos. Quando eu cheguei no Japão, a bandeira que estava no templo era a bandeira do Brasil. E eu perguntei: Deus, como é que eu vou fazer este povo amar o Japão? Como fazer o povo Nikkei amar o Japão? Eles não amam o Brasil? Têm vergonha do Brasil? Falam mal do Brasil? Culpa o Brasil por todas as suas frustrações? Aí quando chega no Japão, eles são humilhados também. Aí começam a produzir no coração mágoa contra a nação. E como fazer este povo amar esta pátria? Só através da cura. E vamos trabalhar na cura dos corações. Curar os corações dos brasileiros para amar o Brasil. E curar os corações dos brasileiros Nikkei para amar o Japão. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma bandeira do Japão
no templo, a fim de que as cores daquela bandeira, o símbolo que representava aquela bandeira, fosse entrando em dosagens homeopáticas no nosso coração, a fim de que amássemos o Japão. Quantos atos proféticos, meu Deus! Quantos jejuns, quantas caminhadas nas montanhas, quantas leituras de Bíblia ao ar livre, para a conquista da terra, porque eu aprendi que aquele livro, Jejum e a Redenção do Brasil, pode ser aplicado em qualquer nação do mundo, e é verdade. E é verdade. É uma pena que os nossos obreiros que estão fora não põem em prática. Fica correndo atrás do vento, sem lenço e sem documento, procurando movimento para aplicar em uma nação que Deus já deu a receita de Joel para qualquer nação do planeta Terra. A gente só precisa obedecer. Então, meus queridos, nós precisamos amar o mapa do Brasil para amar o Brasil, e chorar pelo Brasil, e clamar pelo Brasil, e gerar a redenção do Brasil, e desejar ver essa nova geração orando com fervor, jejuando com fervor pelo Brasil. Precisamos ver. Porque, queridos, o Brasil precisa ser alcançado para Cristo Jesus. Se você chega no Novo Testamento, você vai ver que Jesus também, ele amava o mapa da terra e ele conhecia a terra de Israel. E Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes eu fico perguntando, Deus, por que Jesus passou 30 anos para começar o seu ministério? E às vezes nós temos uma pressa que não é a pressa de Deus, é a pressa das nossas ansiedades, é a pressa da nossa falta de dependência no Espírito Santo, para realizar aquilo que Deus nos manda realizar no tempo que Ele quer que nós realizemos. Então veja, Jesus ficou 30 anos, de 0 a 30, sem ministério, indo às sinagogas, trabalhando como carpinteiro, conhecendo os seus vizinhos, os seus amigos, e com certeza crescendo numa comunhão cada vez profunda com o Pai. Isso eu creio. Mas quando chega o tempo do seu ministério, Galileia era chamada Galileia dos gentios. Havia muitas nações na Galileia. Mas Jesus não foi chamado a ministrar aos gentios. Jesus não foi chamado no seu primeiro momento a ministrar às nações. Chegaria o momento que em um ato só ele conquistaria todas as nações da terra. Ele abençoaria num ato só todas as famílias da terra. Mas no primeiro momento ele tinha que obedecer o comando do Pai. O campo missionário de Jesus era a nação de Israel. O campo missionário de Jesus era a Judeia, Galileia, o seu povo judeu.
E ele pisou no território que lhe pertencia. Você diz amém? Ele pisou. A Bíblia diz que ele foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mas Jesus abraçou a missão. Jesus conheceu a terra, amou a terra, conhecia o mapa da terra, não permitiu em hipótese alguma que alguém atrasasse a sua missão ou adiantasse a sua missão. Quando ele comissionou os seus discípulos, no capítulo 10 de Mateus, ele também estabelece o território e o povo a quem seus discípulos deveriam ministrar o evangelho do reino. E ele diz que esses discípulos deveriam ir aonde? Não ireis pelo caminho dos gentios. Havia gentios perdidos? Claro que sim. Havia gentios perdidos. Mas Jesus não trabalhou em cima de necessidades. Jesus trabalhou em cima do propósito. E nós precisamos pensar assim. Nós precisamos ver como Jesus via. E ele diz para os seus discípulos: nem entreis em cidades de samaritano. Não havia samaritano perdido? Claro que havia. Mas ainda não era chegado o tempo. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cada um é responsável por conquistar o quê? O seu território. Temos que ter a visão do mundo perdido. Diga sim, claro que temos que ter. O mundo para Cristo, amém? Mas eu não posso ter uma visão macro se a visão micro não dominar o meu coração. Eu preciso amar o Brasil. Você precisa amar o Brasil. Você precisa amar a sua cidade, amar a sua região, amar o seu povo. Você precisa ter a visão que Jesus teve. Ele viu o povo de Israel como ovelhas sem pastor. E ele se compadeceu das multidões, porque a visão de Jesus era uma visão espiritual. Eu lembro, quando eu morei no Japão, eu ficava em desespero. Porque eu nunca vi um lugar para ter tanta gente. Na minha época, era 123 milhões de pessoas. Mas num território pequeno, aí aqui você vê gente mesmo. Fica na estação de Tóquio, só para ver os trens sendo abertos e o povo saindo. Você entra num desespero se você ama Jesus. Você pergunta: Deus, quantas pessoas tem salvo aqui? Senhor, como o Senhor vai salvar esse povo? Eu começava a chorar. De que maneira? O que o Senhor vai fazer? Como? Senhor, me diz. Porque, meu Deus, é gente. Senhor, só tem 1% de cristãos nesta nação. E olha, Senhor, cristãos. Eu não disse nascidos de novo. Como? E a gente chega na estação da Sé, vê aquela multidão na hora do racha, e você não tem uma lagrimazinha no olho por aquela multidão que está indo a passos largos para o inferno. Nós precisamos pedir a Deus: dá-me lágrimas para que eu chore pelo meu povo, pela minha cidade, pela minha família, pelo povo da minha igreja. Você percebe que os olhos dos crentes estão muito enxutos, até demais?
E nós precisamos, amados, porque Jesus teve a visão correta. Teve a visão correta. Jesus não era um turista na Galileia ou na região da Judeia. Ele era o enviado de Deus para salvar aquele povo. E ele queria a salvação daquele povo. Ele desejou também que os seus discípulos tivessem a mesma empatia, a mesma compaixão, para chamar a salvação daquele povo. E Jesus afirmava: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, Paulo também. Ele amava cidades. Ele desejava ver Cristo sendo anunciado em todas as regiões. Ele compreendeu o mistério da cruz. E ele não quis que esse mistério se encerrasse nele mesmo. Mas ele desejou transmitir a outros. Então nós precisamos amar o Brasil. Nós precisamos amar o Brasil. Olha a situação que está o nosso país. Será que nós vamos esperar o Brasil ser empurrado de ladeira abaixo para o comunismo? O que nós precisamos fazer para mudar essa situação? Nós vamos permitir que esse principado maldito de Jezabel continue cooptando as autoridades, as instituições, as universidades. Nós iremos permitir que no futuro não haja uma sociedade com moral nesta nação? Queridos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos chorar pela pátria brasileira. O manto da mentira, do engano, foi colocado sobre esta pátria. E a mídia paga por essas autoridades, mente descaradamente. Todos os dias, levando o nosso povo à manipulação, a fim de que este povo continue fazendo escolhas erradas. Vocês acham que se em 2026 a esquerda não perder nesse país, vocês acham que ela sairá do poder quando? Quando? Sabe quantos anos de comunismo há na Venezuela? 26 anos. Sabe quantos anos há de comunismo em Cuba? 67 anos. Olha, a Nicarágua é uma réplica da Coreia do Norte nas Américas. E essa réplica quer se multiplicar em toda a América Latina.
Quando nós vamos nos despertar para dizer não a Satanás, para dizer não a Satanás da nação brasileira, a quem Deus quer contar para mudar essa história? Com quem Deus quer contar? A quem Ele vai chamar? Quem se oferece? Escute, meus amados. Irmão André já está na glória. Ele foi um homem usado por Deus para levar a mensagem do Evangelho aos países de cortina de ferro. Vocês que são jovens talvez nem sabem disso. Mas a antiga União Soviética comunista. E queridos, o irmão André fez uma campanha de 7 anos para a queda desse cinturão, para a queda do comunismo. Foram 7 anos de campanha em todas as igrejas evangélicas do mundo inteiro, orando pela derrocada do comunismo. Eu estava em 85 no Betel Brasileiro, aluna, e o meu grupo de missões naquele semestre estudou o comunismo. E nós tínhamos 6 meses para jejuar e apresentar o programa de missões. E nós jejuávamos semanalmente e orávamos. E no dia do programa nós tínhamos que trazer uma mensagem falada para as nações comunistas e uma mensagem escrita que ficava o ano inteiro sendo gerada. É um versículo da palavra dado por Deus para aquela nação. E no primeiro dia do nosso jejum, nosso encontro de jejum, eu fui chamada para orar pela queda do comunismo. Aí eu não tinha essa fé que eu tenho hoje, não. Eu já não vou orar, não. Eu não acredito que o comunismo vai cair. Você vai orar, sim. Mas como eu vou orar se eu não creio? Aí o líder falou assim, você vai orar. Daqui a 6 meses você está crendo. E eu quero dizer que eu orei. Ele não me deixou ficar sem orar naquele dia. Eu orei, Senhor, eu não creio, mas tem misericórdia de mim, me ensina a crer. Dá-me fé. Senhor, a minha visão está equivocada. Eu não fui ensinada a resistir, a acreditar que a oração tem poder de derrubar o comunismo. Mas eu quero crer. E, queridos, eu tive o privilégio de fazer parte também desse grupo de oração do irmão André, que orava pela queda do comunismo. E quando foi em 89, o muro que fazia a separação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a Alemanha comunista e a Alemanha democrática. Havia intercessores que oravam com imposição de mãos semanalmente, ano após ano, ano após ano, ano após anos, ano após anos. Sabe o que aconteceu no dia em que foram dar a primeira martelada? A primeira martelada foi no lugar das mãos dos intercessores. Cadê o comunismo soviético? Dançou. Sabe por quê? Porque o Deus soberano está sentado no mais alto e sublime trono. Ele governa as nações. E nós queremos que você, jovem universitário, você, jovem que escuta a abobrinha dos seus professores todos os dias, você tem que ter a visão do Deus que é soberano, que nunca se ausentou do trono e nunca se ausentará, que governa as nações da terra, que usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser usar, para julgar nações. E eu quero dizer a vocês,
nesta tarde, que o Brasil é do Senhor Jesus. Que este mapa está diante do Deus Todo-Poderoso. Que os limites da nação brasileira foram estabelecidos pelo Deus eterno. E que o Deus eterno colocou freio no nariz de Senaqueribe. O Deus eterno declarou: aqui Senaqueribe não entrará. O Deus que mandou o anjo e feriu mais de 500.000 soldados da Síria, Ele é o mesmo Deus que age no Brasil. E Senaqueribe não vai continuar blasfemando contra Deus nesta nação. Senaqueribe não vai intimidar a nação brasileira com as suas ameaças. Senaqueribe não vai estar em cima do muro falando em português para paralisar você, paralisar a mim, paralisar a igreja. Escute aqui, Senaqueribe. O Yahvé, o Deus de Israel, é o Deus da nação brasileira. Oxanamahaya. E os seus intentos estão frustrados. Os teus intentos estão frustrados. Toda aliança feita com os comunistas mundiais, todo projeto estabelecido no inferno para tornar o Brasil uma nação comunista, todo projeto que foi elaborado na cidade de São Paulo na década de 80 para destruir esta nação, esses projetos satânicos estão aniquilados, destruídos, desfeitos no reino espiritual em nome de Jesus. Esses conselhos de Aitofel estão destruídos em nome de Jesus. O mapa do Brasil está no coração de Deus. E aquilo que Deus estabeleceu para esta pátria será concretizado. Nenhuma palavra cairá por terra, nenhuma promessa caducará, nenhum decreto será anulado. O que Deus e Yahvé falou a respeito do Brasil se cumprirá. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem afasta de nós a sua graça. Queridos, nós somos responsáveis por conquistar o nosso território. E eu quero só mostrar para você uma coisa. Olha, nós temos os indígenas no Brasil, 344 etnias no Brasil, com 181 línguas diferentes. Dessas 164 etnias, 99 delas não tem nenhum engajamento da igreja. Nunca foram alcançadas. E essas tribos estão predominantes nas regiões norte e nordeste. Então, precisamos conhecer este mapa para alcançar as tribos indígenas, para orar pelas tribos indígenas, para pedir que Deus levante missionários, tradutores da palavra, para que porções da Bíblia sejam colocadas nessas tribos. Nós temos os ribeirinhos, que estão concentrados na bacia amazônica, com cerca de 37.000 comunidades. Estima-se quase 1 milhão de ribeirinhos com pouco ou nenhum conhecimento de Jesus. Região pobre, pobre, pobre.
ribeirinhos, a pedofilia impera, as crianças desprotegidas, e nós temos que clamar aos céus. Os ciganos brasileiros, são cerca de 1 milhão de ciganos no Brasil, com 3 grupos predominantes: Calon, Rom e Sinti. Pouco envolvimento missionário, e apenas 1% da população cigana se declara crente. Sertanejos, a presença evangélica cresceu, mas milhares de sítios e povoados ainda não foram alcançados. Estima-se que mais de 6.000 assentamentos carecem da presença do Evangelho. Os quilombolas, comunidades de afrodescendentes em áreas remotas, principalmente na região Nordeste, existem 3.271 comunidades certificadas, mas estima-se que 2.000 permanecem sem a presença da Igreja de Cristo. E com essas narrativas, essas ideologias comunistas, essas comunidades quilombolas ficam mais difíceis de serem alcançadas, porque o governo cerca a fim de que eles conservem a tradição dos seus antepassados. E a tradição dos antepassados é o culto afro. Então nós precisamos avançar e chamar Jesus para os quilombolas. Nós temos as diásporas ou imigrantes. Temos cerca de 300.000 imigrantes de aproximadamente 100 países no Brasil. Em 27 das 100 nações representadas, não há liberdade de envio de missionários. Desafios de alcance para aqueles que chegaram ao Brasil devido a violações de direitos humanos, perseguições, entre outros motivos. Surdos, irmãos. 10 milhões de pessoas com deficiências auditivas no Brasil. Menos de 1% dos surdos declaram fé no Senhor Jesus. E eu quero desafiar você, jovem. Você, mamãe que tem criança pequena, leve seu filhinho pequeno a falar a língua dos sinais. É a segunda língua no Brasil. E nós temos que alcançar esses 10 milhões. É muita gente. É gente demais. 10 milhões. Nas nossas igrejas, os nossos cultos. Viu, pastor? Vamos. Deus vai levantar aqui. Amém? Deus vai levantar nos jovens. Vai levantar em nome de Jesus. Para que alcancemos esses 10 milhões de pessoas com deficiências auditivas no nosso país. Os mais ricos e os mais pobres, todos devem ser alcançados. Esse é o Brasil. Esse mapa tem que estar no seu coração. Esse mapa tem que estar no coração da igreja. Tem que estar no meu coração. Porque muitas vezes nós chegamos para orar pelo Brasil e não sabemos como orar. E não temos os motivos, não temos o foco que Deus quer que nós oremos. Então, em nome de Jesus, vamos clamar para que Deus mude a face da nossa nação. O avivamento venha, mas que você e eu possamos amar a pátria brasileira. Eu vou encerrar mostrando como é importante a gente ser desafiado. Eu tinha um chamado muito forte para Moçambique.
eu vivi o meu tempo de estudante, mesmo depois de sair do seminário, eu cria que eu iria para Moçambique. E um belo dia, eu estava morava lá em São José dos Campos, e a pastora Valnice ia começar aquele projeto da redenção no Brasil. E ali, no salão nobre, ela olhou para mim e disse: você não é brasileira? Rapaz, mas foi feio. Eu não posso contar com você, porque você não é brasileira. Olha, eu desci para a sala de oração. Era um misto de dor, de raiva, de tudo que é mistura. Toda mistura. Mas eu fui orar ao Senhor. Deus, a pastora Valnice falou que eu não sou brasileira. Mas eu sou brasileira. Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira. E comecei a reivindicar: eu nasci nessa nação, eu tenho direito a essa nação. Eu quero que o Senhor conte comigo na redenção desta nação. Então, aquele confronto fez a minha ficha cair. Aquele confronto despertou em mim o nacionalismo, o patriotismo, o amor por esta pátria. Aquele confronto fez cair o romantismo missionário. E eu fui para Moçambique em 93. Eu estive ali pela primeira vez. Passei um mês. Quando chegou um mês, era como se Deus tivesse removido a unção, removido tudo. E eu queria estar no Brasil, menos em Moçambique. Mas eu não entendi, porque eu me sentia assim. Nada me encantava depois de um mês. E eu fui para Deus perguntar: Senhor, o que é isso? Eu vivi para morrer em Moçambique. Eu vivi, Senhor, para servir em Moçambique. Como eu venho com o coração cheio de fé. Dei tudo o que eu tinha aqui nesse mês. Completou 30 dias. É como se o Senhor removesse o véu de sobre mim. E eu estou aqui. Por que o Senhor fez isso? O que significa isso? Aí Deus falou comigo. Eu entendi e vivo feliz porque eu entendi o que Ele falou. Ele declarou para mim, meus amados, que não é o número de dias ou anos que determina a vontade dEle na nossa vida, mas é o propósito que Ele tem. Se o propósito dEle para mim era de 30 dias, no plano que Ele tem para Moçambique, a parte que Ele queria para mim era de 30 dias, eu já cumpri o propósito. Foi assim que Ele falou para mim: já cumpri o propósito. Você pode ir, voltar, vir. E nós muitas vezes ficamos frustrados, porque nós achamos que é o número de anos que passamos no lugar que vai fazer com que cumpramos o propósito. Não. Cumprir propósito é fazer o que Deus manda, na hora que Deus manda, da maneira que Deus manda. Isso é propósito. E nós precisamos compreender isso. Depois de Moçambique, eu vou para qualquer lugar. Eu sei o tempo que Deus me leva e o tempo que Ele quer que eu saia. E eu já percebo, eu digo: ó, ninguém me segure. Nem adianta orar, porque quando chegar o dia, eu estou com a minha mala pronta para ir para onde Deus ordenar. E nós precisamos entender que Deus tem mapas a entregar para nós. Hoje é São Paulo,
Amanhã é Aracaju, pode ser Portugal daqui a pouco, pode ser Moçambique, pode ser Japão, não importa. Ele tem mapas. Eu tenho muitos mapas nesse coração, muitos mapas, mas eu tenho um compromisso em orar pela redenção do meu país. E eu vou viver para ver a glória de Deus enchendo essa terra como as águas cobrem o mar. E queridos, esses atos proféticos que estão na sua casa, que estão nas suas casas, que estão na minha, que está na igreja, você até pode se acostumar com eles, achar que é só um enfeite. Eles não são enfeites. Ali são atos proféticos que estão diante do trono de Deus. E aqueles atos proféticos foram dados ao Brasil, em especial. A palavra de Deus declarou para o Brasil: as tuas eiras, Brasil, se encherão de trigo, os teus lagares, Brasil, transbordarão de moste de azeite. Comerás, Brasil, abundantemente, e te fartarás, e louvarás o nome de Yahvé, teu Deus, que procedeu para contigo maravilhosamente. E o povo de Deus em ti, Brasil, jamais será envergonhado. Nós não seremos envergonhados. A igreja não será envergonhada. A igreja não será envergonhada no Brasil. A igreja não será envergonhada. A igreja pegará Senaqueribe de assalto. Porque a igreja tem um mapa da nação colocada no altar do Deus Todo-Poderoso. E assim como o rei se dobrou e apresentou diante de Deus, nós também apresentamos como igreja o Brasil. E como igreja nós já decidimos solenemente: o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Não há presidência da República, não há legislativo, não há Senado, não há Supremo Tribunal Federal que anule a palavra de Deus. O Supremo Tribunal Federal pode fazer chacota da Constituição do Brasil, pode interpretar como quiser os artigos da Constituição, porque a Constituição de 1984 não é eterna, não é imutável, não é irrevogável. Foi trabalhada por homens que colocaram ali os seus pensamentos. Mas a Constituição que eu trago na mão, a Constituição que você traz na mão, é a palavra de Deus. É eterna, imutável, irrevogável, eficaz, santa, bendita. Não há Supremo Tribunal Federal que anule o único artigo da palavra de Deus. Esta palavra é fiel e verdadeira. Nenhum hiato, nenhum jota será tirado da lei de Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Deus tem um confronto com esses homens da lei. Deus tem um confronto com as autoridades do Brasil. Deus tem um confronto com o presidente da República. Deus tem um confronto. E
E essas autoridades foram pesadas na balança e encontradas em falta diante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, amada igreja, não temas, não te espantes. O que Deus falou a respeito da igreja se cumprirá à risca. O que Deus falou a respeito do Brasil se cumprirá à risca. O que Deus falou a respeito da sua vida se cumprirá à risca. O que Deus falou a respeito da INSEGEC se cumprirá à risca. Nenhuma palavra caducará, mas toda ela se cumprirá. Portanto, meus amados, quando você estiver orando pelo Brasil, traga diante dos seus olhos o trigo, o mosto e o azeite. Esses atos proféticos estão diante do trono de Deus. Estão diante do trono de Deus em lágrimas, em marchas proféticas, em cânticos proféticos, em atos proféticos, em jejuns, em oração, em adoração, em sussurros. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como tu amas o Brasil. E Pai, eu quero fazer lembrado as tuas promessas para com o Brasil. Ó vós que fazeis lembrar do Senhor Yahvé, não descanseis e não deis a Ele descanso, até que estabeleça o Brasil por objeto de louvor na terra. O Brasil é teu, Senhor. O Brasil é teu. O Senhor já está sentado no trono. O trono do Brasil não está vazio. O Senhor é o Deus da nação brasileira. O comunismo jamais se assentará no trono desta nação, porque os teus projetos vão se cumprir. Jesus comprou o Brasil com seu próprio sangue, e o Senhor falou, e eu proclamo que o Senhor falou. O Brasil é flecha polida nas tuas mãos. O Brasil vai à frente dos seus irmãos. E o Brasil foi escolhido à semelhança da nação de Israel para levar às nações da terra a glória do Senhor Jesus em adoração e santidade. Ninguém deterá este projeto que é teu, Senhor. Nós, como igreja, devolvemos o Brasil para ti e pedimos ao Senhor: escreve este mapa na nossa mente, escreve este mapa no nosso coração. Faz-nos orar pelo Brasil, não com olhos enxutos, mas com olhos molhados. Dar-nos compaixão pelos mais de 200 milhões de brasileiros que habitam nesta terra. Dar-nos compaixão pelos ciganos, pelos quilombolas, pelos indígenas, pelos ribeirinhos, pelos sertanejos, pelos povos estrangeiros que habitam na nossa nação. Dar-nos compaixão por cada brasileiro, Senhor. Dar-nos a tua compaixão. Queremos um mapa registrado dentro de nós. Que esta sexta geração queira este registro. Em nome de Jesus. Amém.